Vamos dar início ao nosso curso, mas esse dia de reflexão sobre a vida espiritual. Então vamos começar a nossa aula, invocando a Santíssima Trindade, pedindo a intercessão à Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Eudes, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade àquela reflexão que nós, semana passada, tínhamos proposto em fazer, só que só conseguimos fazer metade da nossa reflexão. Então, hoje nós vamos dar continuidade sobre isso. Semana passada falávamos sobre as 3 idades da vida interior e faltou, a gente tinha proposto também falar sobre as 3 conversões. Então, hoje nós vamos falar sobre essas 3 conversões. O que significa essas 3 conversões? A gente pode, às vezes, muitas vezes, se questionar, como que acontece, Bem, uma pessoa já convertida, ela não precisa se converter mais, mas precisa se converter sim, Por quê? Porque há algumas áreas na nossa vida e algumas, podemos dizer, como falávamos lá, até das idades da vida interior, quando nós vamos crescendo naquelas idades, amadurecendo nessas idades, o que vai acontecendo é o quê? É que quando nós vamos passando por uma outra idade, vamos adquirindo um amadurecimento, nós vamos sofrendo um processo de conversão. Por isso que não há ninguém convertido, estamos todos em um processo de conversão. A conversão, ela só acaba com a morte terrena, onde nós iremos para a eternidade, segundo aquilo que nós alcançamos aqui nessa terra. Por isso que hoje nós, refletindo sobre essas conversões que acontecem na nossa vida, nós precisamos, e aí, como que refletindo também, claro que essa é uma reflexão, como lá das 3 idades da vida interior, que fazíamos na semana passada, é uma reflexão que ela é muito abrangente. Então, nós vamos trazer aqui somente o que, padrões de comportamento, como lá, nós víamos e refletimos na semana passada, alguns padrões de manifestações, tanto ativas, que nós precisamos, pelo uso da nossa liberdade, ir ali praticando, mas também algumas manifestações passivas, onde também o próprio Deus ele vai nos purificando e vai nos propondo um caminho de amadurecimento, um caminho de conversão. Então, a gente vai trazer algumas coisas bem específicas dessas conversões, para que assim a gente possa refletir. É claro que nós vemos, falamos de 3 conversões, então uma coisa a gente precisa já deixar bem claro. Vamos ir fazendo as nossas anotações, 3 conversões. Então, a primeira conversão, ela acontece com o encontro pessoal com Cristo. Então, essa é a primeira conversão, ela se dá num primeiro encontro com Cristo, onde ali acontece uma mudança no nosso interior, essa mudança que vem de dentro para fora. Depois, a segunda conversão é uma conversão que se dá pelo conhecimento, onde nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo. Então, vamos colocar aqui essa palavra-chave. Crescendo no conhecimento. A terceira conversão, ela acontece com a transformação. E a gente pode usar também o transformação ou identificação. A identificação com Cristo. Então, nós vamos, toda a nossa vida, nós vamos
o crescimento espiritual ela vai se dando por essas conversões, onde a gente vai crescendo. É claro que o tempo determinado de cada conversão dessa que vai acontecer na nossa vida, isso a gente, assim, né, a gente não tem como delinear, né, assim, né, ou você programar isso, né. O que acontece é que, na verdade, né, como que é algo que acontece numa união entre a nossa liberdade e a graça divina, então é sempre algo que vai, né, acontecendo na nossa vida. E nós precisamos estar atentos para perceber essas coisas que acontecem, e a partir de perceber essas coisas que acontecem, a gente vai, né, realmente, né, nos encontrando e vai entendendo cada vez mais a nossa vida, e tudo isso é, sim, né, para a nossa perseverança, para o crescimento na santidade e, é claro, né, para a nossa salvação final, né, para que a gente possa alcançar o nosso reino, o reino dos céus, né, aquilo que o próprio Cristo nos oferece e nos promete. Então vamos trabalhar nesse primeiro encontro. Então, a primeira conversão, ela acontece assim, né? Então, por isso que nem sempre, entenda, né, uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem sempre estar na igreja quer dizer que você é igreja. Então, isso é uma diferença que nós precisamos também ter consciência, né? Por exemplo, né, na antiguidade, por exemplo, se a gente olhar e fizer uma reflexão sobre a história da igreja, nós vamos percebendo, né, que a gente pode ver, né, que aquele crescimento, né, da vida religiosa lá nos primeiros séculos do cristianismo, principalmente no segundo século e terceiro século, final do segundo século, a partir do final do segundo século, nós vamos percebendo, né, que o grande questionamento daqueles homens que buscam, né, o deserto, que buscam, né, o afastamento da cidade, da vida, né, ali, né, daquela muvuca ali, né, faz com que eles saiam dali. Por quê, né? Porque depois, né, eles vão, né, começar a perceber, né, quando o cristianismo começa a crescer, e é claro, né, depois lá mais à frente, no quarto século, quando o imperador, né, em 381, né, Teodósio, vai transformar, né, o cristianismo em religião do império, o que vai acontecer é o quê, né? Que ali agora já era obrigado a ser cristão. Então o que vai acontecer é que muitos vão aderir ao cristianismo, vão ser cristãos, vão receber até os sacramentos, mas são pessoas que não passaram ainda por essa primeira conversão. E aí vem os grandes problemas, né, da igreja, né? Por quê, né? Porque a pessoa ela ainda não teve uma conversão verdadeira e ela participa, e ela vai recebendo as preparações, os sacramentos, mas por quê, né? Porque ela tem em vista aquelas atitudes, todos aqueles ritos, muito mais como um ato social do que um ato espiritual. Isso é um grande problema, que nós temos até os dias de hoje, né? Como nós vemos aí, né? Principalmente alguns sacramentos, infelizmente, são empurrados assim, né? A primeira Eucaristia, que às vezes é a primeira e a última e a única, muitas vezes. Depois, né, também, né, o próprio batismo, né, que se batiza por N circunstâncias, né? Também o matrimônio, por exemplo, né? Então, assim, essas coisas, esses sacramentos que vão sendo administrados a pessoas que ainda não tiveram um primeiro encontro com Deus. E isso é um grande perigo, né? Porque quando a pessoa não tem um verdadeiro encontro com Deus, aqueles atos que ela participou, que ela viveu, ela não consegue tocar a espiritualidade daqueles atos, mas ela fica somente com aquilo que é, né, o ato social, né, o ato ali, né, daquelas pessoas, do ambiente, né, ali onde ela vive, ou então, né, do ambiente onde ela convive de igreja, né? Mas quando se falta a conversão, quando se falta o primeiro encontro com Cristo, infelizmente há um grande problema, porque não há uma iniciação desse crescimento na vida espiritual, na vida de unidade com Cristo. Por isso que hoje, né, quando se reflete sobre a catequese, quando se reflete principalmente, né, com o dado, né,
a catequese catecumenal, por exemplo, hoje tem se falado, né, em alguns âmbitos, tem se falado de que antes de começar a catequese, o catecúmeno, né, ou então a criança, né, que começa ali que vai começar a sua catequese, ela deveria fazer um pequeno encontro, né, querigmático, onde ali, né, se proporia um encontro com Deus. Porque a partir desse encontro, ela abrindo o coração, abrindo a sua vida para Cristo, realizar a obra nela, ela conseguiria muito melhor e de uma forma muito mais, podemos dizer assim, né, voluntária, buscar aquilo que se dá na catequese, que é o conhecimento de Jesus Cristo, né? Por isso que é essencial, né, o encontro pessoal com Cristo. Então, essa é a primeira conversão e é essencial, porque sem ela nada acontece. E é claro, né, que conversão acontece na nossa vida, né, diante desse encontro pessoal com Cristo. A primeira coisa que acontece é uma mudança de caminho. Então a gente deixa um caminho, uma via velha para uma via nova, né? Um caminho novo, que é Cristo, né? Que é o caminho. Depois, né, uma outra coisa que acontece, né, que também é uma conversão, nós começamos o quê, né? Antes nós tínhamos os nossos achismos, né, aquilo que nós absorvemos, de repente, de forma intelectual, ou então, né, de forma propriamente, né, cultural, né, que alguém nos falou, né? Então há também uma conversão naquilo que é, né, a capacidade racional intelectual. Então há Cristo, ele, nesse primeiro encontro, ele nos propõe uma contemplação. Contemplação da verdade. Vê, né, que aqui a gente está relacionando caminho, verdade e vida, que é Cristo. Porque o encontro com Cristo é isso, né? Um encontro com um novo caminho, um encontro com a verdade, um encontro, né, com a vida. E depois o que acontece aqui, né, como última coisa, que depende, que é um ato voluntário, que nós precisamos ter, né, realmente, porque se a gente não tem esse ato voluntário, naturalmente, né, essas coisas aqui elas não acontecem, né, porque na conversão, no primeiro encontro, o que Jesus Cristo faz com a nossa vida? Ele não nos empurra no caminho, não, ele nos chama e precisa haver uma correspondência desse chamado. Então, o que Jesus Cristo faz nesse primeiro encontro? Ele só muda a nossa direção, ele tira os nossos olhares daquilo que nós antes olhávamos, ele tira o nosso coração daquilo que antes nós ansiávamos e vai como que direcionando os nossos olhares, o nosso coração, né, para aquilo que ele nos anuncia, que é ele mesmo que se auto-revela a nós e, é claro, né, tudo aquilo que ele vai nos ensinar, e principalmente o reino dos céus, né, que ele vem anunciar nessa terra. Por isso que é importante, né? Cristo, ele muda o nosso caminho, ele nos muda de direção, né? Nos dá uma outra meta e nós precisamos corresponder no segmento. Cristo, ele nos dá a capacidade de contemplar, é claro que não toda a verdade, mas ele nos dá a capacidade de contemplar uma verdade que vai de contraponto com aquilo que nós antes achávamos. Mas agora, né, com essa verdade, porque não é uma verdade que ela fica só na razão, é uma verdade que ela dá convicção, que é aquilo que a gente chama de sensu fidei, né? É uma verdade que ela nos dá uma convicção de fé, uma convicção no nosso coração para que a gente possa permanecer. Por isso que muitas coisas que a gente às vezes não entende, mesmo assim a gente faz. Por quê, né? Porque esse senso de fé, essa verdade que tocou no mais profundo do nosso ser, ela vai nos impulsionando, ela nos firma a permanecer fiéis, né, naquilo que nós recebemos do próprio Cristo, né? E depois, né, tem que haver, né, como dizia, né, da nossa liberdade, uma adesão à vida de Cristo.
Se não houver essa adesão à vida de Cristo, nada acontece. Por isso que, como dizia, né, nesse encontro pessoal com Cristo, acontece o quê? Né? Uma mudança, ele muda o nosso caminho, ele nos dá a contemplação da verdade e nós precisamos, pela nossa liberdade, corresponder com essa adesão à vida dele. Por isso que, em vários momentos no Sagrado Evangelho, o que ele nos oferece? Ele nos oferece ele mesmo. Até, né, no Evangelho de São João a gente vê muito isso, né? Jesus Cristo, né, falando principalmente lá no capítulo 6º, onde ele vai falar no discurso do pão da vida, né? E ele vai dizer lá, né, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Então isso é o quê? É o próprio Cristo que está se dando. Ele se dá a cada um de nós, né? E essa adesão, né? Esse ato de liberdade que nós precisamos ter de assumir a vida dele como a nossa própria vida, né? Como São Paulo, né, belamente ele vai entender, né, que a igreja, né, é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. Então, como nós somos membros desse corpo místico de Cristo, que é a igreja, isso significa que nós fomos inseridos na vida do próprio Deus. E sendo inseridos na vida do próprio Deus, nós precisamos aprender a viver a vida do próprio Deus, do próprio Cristo. Então, isso é essencial para a nossa vida. E é claro, né, depois dessa atitude de adesão, né, a esse caminho, e é claro, essa verdade de Cristo, né, e adesão à própria vida de Cristo, nós precisamos também, né, entender, né, após essa conversão, né, porque se nós olharmos, né, como que essas 3 conversões ela acontece, né, a gente pode fazer um gráficozinho assim, né, onde essas conversões ela acontecem o quê, né, da nossa vida pagã para a vida cristã. Essa é a primeira conversão. Depois da nossa vida, né, dessa vida cristã, né, que aqui daqui para lá é vida cristã, né? A gente pode dizer isso aqui, né? E aqui a gente vai, né, tendo esse caminho de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Por isso que depois dessa primeira conversão, né, da vida pagã para a vida cristã, a gente vai passando para essas conversões, né, que é, sim, né, a segunda e depois a terceira conversão, que é esse amadurecimento interior, né, que nós precisamos cada vez mais ter, né? E é claro, né, essa conversão ela vai acontecer de que forma? Ela vai acontecer, é claro, naquilo que é, né, essa passagem, né, de uma para outra, né? Por isso que nesse inteirinho aqui, né, que a gente tem, né, entre, por exemplo, a vida pagã e a vida cristã, aconteceu alguma coisa entre esse ponto aqui, né? Até que a gente tivesse esse primeiro encontro com Cristo. Depois que a gente teve o primeiro encontro com Cristo, que a gente fez, né, e realmente nos permitiu todas aquelas 3 coisas anteriores que nós falávamos, aí aqui nesse período aqui, a gente tem, né, uma reflexão, né, sobre algumas coisas próprias dessa primeira conversão para a segunda conversão. Então, isso é importante para a nossa reflexão também. Então, nós vamos colocar aqui algumas coisas que são próprias dessa passagem, né, da primeira conversão para a segunda conversão, né, que está, é claro que são coisas que estão ainda dentro dessa primeira conversão. Então, a primeira coisa que nós precisamos refletir, né, é que da primeira conversão até a segunda, nós precisamos o quê? Ter um trabalho de conversão da fé. E é claro, o que significa isso, né? Isso significa o quê, né? Que antes, é claro, né, da gente amadurecer a fé, porque quando nós tínhamos uma vida pagã, nós ainda não tínhamos a fé. É claro que a gente recebe, né, como dom teologal, mas a nossa humanidade, quando a nossa humanidade ela não está exercitada para aquilo que é, né, o dom espiritual, o que acontece é que a nossa humanidade ela grita mais do que o espírito em nós. Então, o que vai acontecer é o quê, né? Muitas vezes nós não vivemos de fé.
mas nós vivemos de uma crença. E o que é a crença, né? A crença nada mais é do que você experimentar coisas, assim, né, sensitivamente, e a partir daquelas experiências sensitivas, você crê, ou assim, é claro que o termo crer, né, a gente vai usar muito, né, mas para que a gente não possa confundir aqui, né, a gente vai gerar uma crença, né, sobre aquilo ali, né, a gente acredita que aquilo ali é de fato porque a gente experimentou aquilo. Só que a conversão que nós precisamos ter, né, dessa crença, porque se a gente fica muito nisso aqui, o que acontece é que a gente, em vários momentos, a gente vai ter muitas dúvidas. E essas dúvidas, elas vão fazer com que a gente vá como que negando alguns dados da nossa fé. E a negação desses dados da nossa fé, né? Por quê? Porque a gente vai ter se lembra lá, né, que na semana passada nós falávamos que a segunda, né, os avançados, a tendência deles, né, se apegar muito às coisas racionais. Por quê? Porque eles estão conhecendo as coisas, então muitas vezes ele vai entrar num questionamento onde ele não vai conseguir explicar aquilo que ele vive, ou então aquilo que ele está experienciando. E aí que vem, né, essa capacidade de confiança na fé em Cristo, né? Nesse anúncio, né, de Cristo Jesus. Né? Então, isso aqui é essencial. Né? Então, a gente vai mudando, né, de uma crença somente, né, para uma vivência de fé, onde a gente cresce na confiança a Deus. Né? Então, aqui, né, é próprio, né, dessa passagem, né, da primeira conversão até a segunda, né, é onde a gente precisa ir amadurecendo e caminhando, e é próprio que a gente vá, né, como que mudando, né, a nossa forma de perceber as coisas. E aí o que vai acontecendo é o quê, né? Que a gente vai deixando as crenças, aquilo que, né, também é o que nós achamos, ou então aquilo que a ciência diz, né? O que a ciência tenta explicar, né? A gente vai deixando isso, né, para aquilo que é, né, a confiança em Deus, né, a vivência de fé. Né? Outra coisa também que é bem importante que acontece nesse tempo, que é, né, nesse tempo, né, do primeiro encontro, onde a gente vai crescendo aí na experiência de Deus, né, é aquilo que é uma proximidade, né, sensitiva. É muito comum, né, que a gente, lá no início da nossa caminhada, a gente se apegue muito aos sentimentos, né? E isso é uma coisa que o próprio Deus, ele permite, né? Por quê? Porque é próprio de uma idade. Então, assim, né, para que essa conversão ela aconteça, ela vá acontecendo, o próprio Deus, ele permite que isso aconteça para que aquilo que seja, né, o processo, né, de conversão, de amadurecimento possa ocorrer, né, na vida daquele que está, né, caminhando no segmento de Cristo. Então, assim, né, no início é muito comum a gente se apegar, né, às coisas sensitivas. Então, às vezes a gente reza, a gente sente a presença de Deus, a gente vai para um momento de oração, a gente sente ali, né, a presença de Deus. Isso é muito comum acontecer, né? Isso não é coisa da nossa cabeça. Acontece realmente porque o próprio Deus, ele nos dá, né, a possibilidade de ter essa experiência. Porque essas experiências que a gente chama de consolo, né, na vida espiritual, a gente chama de os consolos de Deus, essas experiências, elas são para quê? Né? Para que a gente possa cada vez mais afirmar e crescer na confiança de fé. Né? Só que, como nós temos uma humanidade desordenada, o que muitas vezes acontece é o quê? Né? É que a gente se apega muito a essa sensitividade. E quando a gente se apega muito a essa sensitividade, quando a gente deixa de sentir, aí vem, né, aquela crise que a gente acha que Deus nos abandonou, que a gente está, sei lá, né, que a gente está perdendo a fé e um montão de coisa. Mas a gente tem que ter um grande cuidado, né, porque é um processo que o próprio Deus, ele nos permite para o nosso crescimento. Então, por isso que aqui a gente está colocando algumas coisas assim, né, que são próprias dessas conversões, para que a gente possa entender, né, como que isso vai funcionando. Né?
Depois também, né, aqui, né, começa a crescer o amor, né? O amor a Deus, né? Só que esse amor, ele ainda é imaturo. E aí, voltando a algumas aulas, que a gente falava lá atrás, né? Que a gente dava alguns nomes, né? A alguns tipos de amor, né? Aqui, né? Se manifesta esse amor eros, né? Que tem muito a ver com a questão sensitiva, né? Então, assim, né, a gente se vê atraído por Deus, né? Por esses sentimentos, por essas manifestações interiores que nós vamos sentindo. Então, assim, mas isso é importante que aconteça, porque a gente vai, como vai crescendo nesse amor, a gente começa a se sentir mais atraído e essa atração de Deus vai fazendo com que a gente se veja cada vez mais também motivados em buscar, em querer caminhar, em querer perseverar, né, para que ali a gente possa, assim, amadurecer. Depois, né, uma outra coisa também que é muito próprio, né, dessa idade, né, ou desse processo de conversão também dessa idade, né, da vida interior, são as purificações dos sentidos. Então, aqui sentidos. Aqui depende de um ato, como dizia lá no início, né, de um ato, de uma adesão, de um ato de liberdade voluntário, né, onde a gente vai, né, cada vez mais, né, buscando essa purificação, né. E aqui nós temos muitos exercícios espirituais, né. Nós temos, por exemplo, as mortificações, uma abstinência, um jejum que a gente faz. Todas essas coisas vão como que nos ajudando a purificar os nossos sentidos e também purificar aquilo que nós chamamos de paixões. Paixões interiores. Porque o que são essas paixões interiores? São moções da nossa humanidade, naturais da nossa humanidade, que vão, né, se movendo em nós sem que seja voluntário, mas são moções involuntárias, né? Por isso a gente chama de paixões, né? Que vem de passio, né? Que é algo que acontece de forma passional, né? Não é algo que acontece de uma forma ativa, né? Onde nós, pela nossa vontade, vamos manifestando essas emoções ou esses sentimentos. Mas isso acontece na nossa vida através de várias circunstâncias que vão acontecendo em nós, né? Então, são pequenas coisas que vale a pena também a gente ter consciência. Então, para que a gente possa, né, ir crescendo no amadurecimento, é necessário essa purificação, né, essa purificação dos sentidos, essas purificações das paixões, né? E é claro, as paixões aqui, elas se manifestam de que forma, né? Geralmente, né, as paixões elas se manifestam o quê, né? Porque geralmente as paixões elas estão um pouco mais, a gente pode dizer assim, né, como se fosse aqui, né, é como se fosse algo, a base das paixões, né? A base das paixões. Depois a gente tem um outro patamar, né, que vem aqui, né, que são geralmente, né, as emoções. As emoções, né, que se manifestam, né, no nosso interior. Depois, né, a gente tem os padrões de comportamento, né, que são aquilo que aparece, né, na nossa vida, né. Por isso que quando as paixões elas se manifestam, elas vão, né, como que gerar um padrão de comportamento, né. E geralmente esses padrões de comportamento, nós diante daquilo que são as paixões, nós chamamos, né, muitas vezes de vícios. E esses vícios são o quê, né? São os pecados, muitas vezes, né? Mas que podem, muitas vezes, né, ser algumas tentações em algumas áreas que a gente vai, né, ali vivendo, né, ou então tendo algum tipo de experiência,
ou então essas próprias tentações elas vão desenterrando coisas da nossa vivência do passado, isso pode acontecer. Só que a tentação, ela toca aonde? Ela toca sempre aqui, nessa área aqui, né? Dessas manifestações, que vai se inflando, né? Essas emoções interiores que estão relacionadas em alguma área da nossa vida. E nós precisamos, né, cada vez mais purificar essas paixões, essas emoções, essas manifestações passionais que acontecem, para que a gente possa, né, realmente descobrir quais são os fundamentos dessas paixões. Aonde que está a base, né? Porque só quando a gente descobre a base que a gente consegue realmente, né, curar muitas vezes um vício, curar, né, ou então se libertar, né, de um padrão de comportamento que pode se repetir muito constantemente na nossa vida. Mas aí a gente precisa fazer um caminho inverso. A gente parte do padrão de comportamento, cuida das emoções, das paixões, dessas manifestações passionais, para que a gente possa alcançar as bases. Então, isso é muito importante. Por isso que é muito importante também, né, a gente ter pessoas que nos ajudam, né, a entender essas coisas, né, a nos ajudar a discernir essas coisas que acontecem na nossa vida também. Vamos continuar aqui, né, com a nossa reflexão, né? Depois, né, nós temos aqui também, né, uma coisa também é muito própria desse primeiro encontro com Cristo, né? Então, que é o quê, né? Que é uma inicialização, né? A gente pode botar assim, uma introdução, né? A gente é introduzido numa vida ascética, né? Que é aquilo que a gente falava lá no início, né, das nossas aulas. O que é isso, né? Essa vida ascética, né? Ascese, né, é uma palavra que vem do grego, né, que quer dizer exercício. Exercício. Então, esse exercício, ele acontece de que forma, né? Pelos exercícios espirituais, né? Aquilo que tem a ver, né, com as mortificações, a nossa vida de oração, a nossa busca intelectual de conhecer mais as coisas de Deus. Então, essa ascética, ela acontece dessa forma. A meditação da palavra de Deus também, né, tem a ver também com essa ascética, esse exercício diário, porque às vezes quando as pessoas falam de ascética, muitas vezes para só na penitência, e não é isso, né? Não é só isso, né? É mais coisas também, né? E é claro, né, aí, né, tem uma outra palavrinha também, né, que a gente pode, né, colocar aqui junto, né, que é o quê, né? Que é aquilo que é a austeridade. Se a gente olhar, né, infelizmente, muitas vezes a gente acaba caindo num erro, né? Por quê, né? Porque às vezes a gente começa lá no nosso encontro pessoal com Cristo, nos vem o quê? Nos vem um desejo, né, de desapego, um desejo de abandono, né, das coisas, muitas vezes de algumas coisas, e a gente vai gerando esses exercícios na nossa vida, né, de desapego, né, de renúncia, mas às vezes vai passando o tempo e o que vai acontecendo é que a gente deixa de desapegar, de abandonar as coisas para trocar as coisas. Aí é um grande perigo na nossa vida também, né? Por isso que é importante a gente prezar por essa austeridade, né, de ir como cada vez mais gerando esse desapego, né, para desapegar das coisas materiais, para irmos crescendo, né, na posse das coisas eternas, das coisas do céu, né? Então, é importante, né, também essa ascese, né, que a gente precisa ter, né, porque isso também é algo que é voluntário. A gente precisa exercer isso na nossa vida, senão, naturalmente, a gente não vai permitindo com que essa conversão ela vá acontecendo e a gente vai caminhando para essa segunda conversão, né, que pode acontecer na nossa vida, né? Depois, né, uma coisa que é bem própria dessa passagem da primeira conversão para a segunda, né? E é o que realmente muitas vezes nos atrai, né? Que nós vemos aqui, né? Que é essa atração, né? Nesse tempo aqui, o que nos atrai é aquilo que a gente vai chamar, né? Que é um atributo metafísico, né? Que a gente vai dizer assim na filosofia, né? Na teologia também, que é
as coisas belas, né? O belo, né? O comum, né? Por exemplo, belo aqui, né? Às vezes a gente vai pensar, legal, né? Mas só que não é tão legal assim, né? Por quê? Né? Porque esse termo belo, ele vai, né, se remeter muitas vezes a coisas externas ou superficiais. É muito, muito comum isso, né? Por isso que lá, né, por exemplo, né, quando a gente vê lá, né, a pessoa que, sei lá, às vezes um menino ou uma menina, né, vai lá, né, se encontra, o que que atrai primeiro naquela relação ali, né? Não é porque eles não se conhecem, assim, né, profundamente, né? Eles estão se conhecendo. O que atrai geralmente é algo externo, é aquilo que é uma beleza externa. Então, assim, isso é muito próprio, né, dessa primeira conversão, né? Por isso que também nas relações tem que haver conversão, tem que haver amadurecimento. E a gente vai percebendo isso aqui também. Depois, né, nós temos, né, dessa primeira conversão para a segunda conversão, né, os autores espirituais, eles vão chamar eles vão usar um termo, né, que eles vão falar, né, que é ritos de passagem, né? Então, é bem interessante isso, né, porque há um rito de passagem de uma conversão para outra, né? E existem algumas coisas, né, alguns padrões, né, de comportamento, mas também, né, de manifestações passivas que acontecem, né? Por exemplo, né, a primeira, né, o primeiro sinal, né, desse rito de passagem é o quê, né? A perca do sentimento. Aqui, né, é a primeira coisa, né? Por isso que às vezes a pessoa ela tá ali caminhando, perseverando e de repente ela não sente mais nada e ela acha que assim, né, ela está distante de Deus. Mas na verdade não, né? Deus está permitindo, está tirando esse sentimento para um amadurecimento, para um viver de fé. Então, quando isso aqui acontece na nossa vida, a gente não pode desesperar, né? Porque a gente tem que entender que isso tem que acontecer para a nossa maturidade. Por isso que há muita gente que não consegue passar, né, desse período, né, de conversão, né? Muita gente desiste, né? Por quê? Né? Porque quando Deus permite aquela alma ali crescer, às vezes como ela não entende essas manifestações interiores, aí o que vai acontecer é o quê, né? Que ela vai desesperar, ela vai desanimar e vai, né, abandonar, né? Que na verdade ela deveria fazer totalmente o contrário, né? Ela teria que ter a certeza que se ela está perdendo o sentimento é um bom sinal, é o que Deus está permitindo um amadurecimento maior. É claro que a gente também tem que ter, né, um cuidado, né, na nossa reflexão, porque é claro que se uma pessoa que deixa a vida de oração, uma pessoa que deixa as suas penitências, uma pessoa que deixa de meditar a palavra, a pessoa que deixa de receber os sacramentos, a pessoa que deixa de ter uma leitura espiritual, de ter um acompanhamento, é claro que essa pessoa ela vai perder o sentimento rápido, por quê? Não porque Deus está permitindo, mas é por desleixo dela mesma, é pelo mau uso da liberdade. Então, a gente não pode colocar culpa em Deus diante daquilo que não é, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter também, né? A segunda coisa, né, que acontece também na passagem, né, dessa primeira conversão para a segunda conversão, né, que é algo também essencial, né, para o nosso crescimento, porque ela nos leva a uma coisa que é próprio da segunda conversão, né, que são as dúvidas. Então, quando a gente começa a sentir muita dúvida, é claro, né, sempre tendo em vista, né, aqui, né, é alguém que está perseverando, é alguém que não deixou suas práticas espirituais, é alguém que está ali na caminhada. A gente tem que realmente tomar consciência disso. Quando vem essas dúvidas, né, existenciais, essas dúvidas de fé, né, geralmente, né, as dúvidas de fé, isso aqui é algo, né, muito importante que aconteça. Por que é importante que aconteça, né? Porque isso aqui vai nos levar a uma busca de conhecimento.
uma busca de conhecimento das coisas de Deus. E isso vai amadurecer e formar muito melhor a nossa consciência e, é claro, né, vai fazer com que a gente vá dando razão e esperança para aquilo que a gente crê. Né? Então, assim, né, é a partir da fé, do dado revelado, que a gente consegue entender. A gente tem que tomar consciência disso, não é ao contrário, né? É a partir de entender que a gente vai ter fé. Não é assim, a gente tem fé e depois Deus nos dá a graça de entender melhor, né? Então, isso é muito importante. É como aquele exemplo, né? De vez em quando eu dou, né? Às vezes a gente acha assim, né? Que Deus vai iluminar para a gente dar o passo decisivo na nossa vida. Não é assim, né? Deus, ele pede um ato de fé, né? Então, ele pede que você dê o passo, porque quando você dá o passo, o que Deus faz é o quê? Deus, ele vai iluminar e te dando a certeza daquele passo. Então, assim, é um passo de confiança. Então, isso aqui é muito comum acontecer, né? Né? A primeira conversão e a segunda, nesse caminho para a segunda conversão. Depois, né, vai acontecendo também um autoconhecimento. Como dizia, né, como nós temos um trabalho ascético, como nós temos uma purificação, uma busca de purificação das paixões, quanto mais a gente vai fazendo esse trabalho interior, né, da nossa vida, mais a gente vai se autoconhecendo, né, a gente vai buscando, a gente vai entendendo como que a nossa vida ela funciona, como que as coisas no nosso interior funcionam. Então, assim, né, a gente vai realmente nos conhecendo mais. Depois, né, também tem uma outra coisa que é muito importante, que acontece nesse caminho. Né? Podemos até dizer que, a gente pode dizer que seria a última coisa que acontece, né, para uma segunda conversão, né, que é o que? Né? O sair de si. Isso aqui é muito importante também. Por quê? Né? Uma pessoa que ela não sai de si, pessoas que vivem buscando grupos de conforto, que na verdade a pessoa que fica buscando grupos, ela não está buscando o outro, ela está buscando a si mesma, porque ela busca aquilo que ela gosta, o seu bem-estar naquele grupo. Isso é terrível, né? Porque faz com que a pessoa ela nunca amadureça, porque a gente só amadurece quando a gente tem contato com o diferente, se a gente vive junto com pessoas que pensam igual a gente, que assim, né, afirma o que a gente acha, e isso vai fazer o quê? Vai fazendo com que a gente nunca questione a nós mesmos. E isso não faz com que a gente cresça. Então, isso é muito importante. Né? Por isso que é natural, né, quando Jesus Cristo fala lá, né, ide para o mundo inteiro para evangelizar, ele está nos chamando a isso, né, a um sair de si. Por quê? Né? Porque quando a gente tem convicção do que nós cremos, a gente não tem medo de dialogar com o diferente, porque a gente não vai perder a nossa fé. O outro pode até não entender a gente, pode continuar ainda não entendendo. Mas Deus, ele nos abre para o que, né? Sair de si, ir até o outro, né? Então, isso é muito importante, né? E aqui tem a ver o que, né? Com aquilo que é a obra mesmo de santificação, a obra de salvação, né? Que é a obra de salvação das almas, que a gente tem que ter, né, essa consciência. Então, a gente só consegue entrar, né, adentrar nessa obra de salvação de almas quando a gente sai de si. Porque se a gente não sai de si, o que acontece é que a gente vive dentro de grupinhos. E quanto mais dentro desses grupinhos a gente vive, menos a gente realiza a obra de Deus. Porque o grupinho ele se reúne, o grupinho ele fica ali, né, vivendo as suas comodidades, fazendo só aquilo que gosta. E quando a gente faz só aquilo que gosta, a gente não faz a vontade de Deus. Então, é muito perigoso, né? Por isso que, muitas vezes, quando a gente a gente tem muito mais amor a grupos do que a Deus e a igreja, a gente acaba se fechando em nós mesmos, e aí até a comunhão que a gente recebe diária ou dominicalmente não vai realizar aquela obra, né, que ela precisa realizar, né, que é fazer com que a gente transborde essa graça de salvação para aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, isso é algo que a gente precisa também, né, tomar consciência. Então,
assim, né, faz parte do rito de passagem, né? Se a gente não sente isso, esse desejo de sair de si, de ir até o próximo, né, para evangelizar, para anunciar, né, para dar testemunho, que a gente vai ver, né, que é próprio da segunda conversão, é sinal que a gente parou no encontro com Deus, lá no encontro, né? A gente não amadureceu ainda. E quando a gente para, como diz os padres do deserto, os santos também, né, vai dizer, né, que quando a gente para na nossa caminhada, a gente não para, a gente anda para trás. E aí é o perigo, né? Porque quando a gente não amadurece na caminhada com Deus, por isso que Cristo ele diz que é o caminho, né? É o caminho porque é algo que é dinâmico, não é algo que é parado, né? Jesus Cristo ele disse que é o caminho porque a gente ele nos chama a seguir, nos chama a estar sempre em movimento, né? A sair de si, né? A sair do nosso comodismo. E nós precisamos disso. Quando a gente não tem essa capacidade de sair de si e está muito fechado no nosso grupinho ou no nosso comodismo, isso é um mau sinal. É um sinal que a gente não ainda está apto para a segunda conversão, né? Então isso é importante, né? E a gente pode estar muitas vezes e quando a gente não faz isso, o que acontece é o quê, né? A gente vai deixando todas essas primeiras coisas aqui nos consumir e vai nos desanimando, né? Porque a gente começa, né, a achar que Deus nos abandonou, a gente começa, né, ter dúvida de fé, né? Pôr em prova, né, Deus, a gente começa, né, a duvidar, né, a achar que tudo aquilo que a gente viveu com Deus foi uma grande ilusão e coisa da nossa cabeça. Essa é a grande tentação do demônio. A gente começa, né, a perder a capacidade de autoconhecimento e a gente começa a ficar, infelizmente, né, muito vaidoso e muito soberbo, né, nos achando melhores do que os outros. Então isso é muito perigoso. Então essas são as coisas, né, básicas dessa passagem, né, da primeira conversão para a segunda. Agora a gente vai, né, falar sobre a segunda conversão, que tem a ver com o conhecimento. Conhecimento de Cristo, né? Claro, né? Como nós vemos na própria Sagrada Escritura, né? O próprio Jesus vai falar, né, em vários momentos, em alguns em específicos, principalmente no Evangelho de São João, né, ele vai dizer que ninguém viu o Pai, só o Filho viu o Pai, né? Só o Filho conhece o Pai e só conhece o Pai aquele que o Filho dá a conhecer, né? Então a única forma da gente conhecer o Pai do céu é através de Jesus Cristo, conhecendo o Filho. Por isso que ele diz, né, a Filipe lá, né, um certo momento, né, Filipe vai dizer, né, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus Cristo vai dizer o quê, né? Há tanto tempo estou convosco, quem me vê, vê o Pai, né? Porque eles são um, né? Porque esse mistério da Trindade, né? Então, a coisa que é básica, né, da segunda conversão, por isso que é necessário, lá falava, né? Aquelas coisas necessárias. A perca da sensibilidade, as dúvidas são necessárias, porque é nesse momento aqui, ó, dessa segunda conversão, depois que a gente aprende e tem esse desejo interior de sair de si, que a gente começa, né, buscar, né, conhecer mais a Deus e se aprofundar nesse conhecimento mesmo de Deus, porque não é algo que é só intelectualizado, onde a gente vai ficar lendo livro, a gente vai ler um montão. É claro, isso é necessário também. Mas entenda que esse conhecimento aqui, ele vem de algo que nós chamamos de contemplação. E contemplação não depende só de nós. A gente faz o esforço de meditar, mas quem dá a contemplação é o próprio Deus, né? O próprio Deus que vai nos dando o entendimento, né, das coisas, né, desse conhecimento, que muitas vezes pode ser, sim, intelectual, mas quando a gente pode saber, a gente pode gravar muita coisa na nossa cabeça, mas se a gente não entende essas coisas, de nada vale, né? Porque é pela contemplação que a gente é inserido no entendimento dos mistérios de Deus, das coisas divinas. Então,
é próprio, né, desse caminho da segunda conversão até a terceira conversão, é próprio que, né, a gente ir crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento das coisas de Deus, na contemplação, no entendimento dessas coisas. E aí, né, vem também uma conversão. Você lembra que lá na primeira, né, nós falávamos de uma conversão da fé. Então aqui nós temos uma conversão da esperança. Uma conversão da esperança. Se lembra lá, né, que também falava, né, que esse sair de si é necessário? Por quê, né? Porque o sair de si, a gente sai da onde? A gente sai do nosso conforto, da nossa segurança. E é claro, né, quando a gente sai da nossa segurança, a gente começa a confiar mais em Deus. Quando a gente começa a confiar mais em Deus, né, deixar com que Deus nos leve aonde Ele quer, o que acontece é o quê, né? Nós começamos a realmente crescer na intimidade com Deus e ter mais convicção naquilo que o próprio Cristo nos ensina, né, e nos promete, né, que é a vida eterna. Por isso que começa a crescer em nós, a gente começa, né, esperar não mais nas nossas forças, nas nossas possibilidades, nas nossas coisas ou nos nossos achismos, né? Nós começamos a esperar mais em Deus, né? Então a gente começa a ter crescer nessa capacidade de esperança para com a vida eterna. Depois nós começamos a ter algumas atitudes, que é o que, né? Esse distanciamento sensitivo. Então, assim, né, se lembra que lá, né, a gente falava no que os sinais de ritos de passagem, né, que é a perda do sentimento. Por quê, né? Porque é próprio lá daquela primeira conversão, né, daquele caminho, a gente sentir a presença de Deus. Depois Deus ele vai tirando esses sentimentos e, naturalmente, né, com esse distanciamento do sensitivo, o que vai acontecendo é o quê, né? Nós começamos a não mais nos importar com o sentimento. Então a gente vai para a oração não querendo sentir coisas. A gente vai na oração, a gente começa a rezar porque a gente sente falta, a gente quer dialogar com Deus, né? A gente quer escutar a Deus. Então a gente vai, né, com uma docilidade muito maior e um desejo do coração muito maior para estar na presença de Deus. Então há um distanciamento nosso, né? A gente deixa de desejar sentir coisas. E é claro, né, quando a gente deixa de desejar sentir coisas, o próprio Deus ele vai nos dando, né, sentir no momento e na hora que Ele quiser também. Né? Só que a gente deixa de ficar buscando essas coisas, esses sentimentos. Né? Então isso é muito próprio desse caminhar, né, desse amadurecimento que acontece porque agora o nosso foco é outro, né? Não é mais o sentimento. Não é mais aquilo que nos atrai, né? Assim, né, em si, assim, né, aquilo que é o belo, né, o que é superficial, mas o que está nos atraindo agora é o conhecimento de Deus, né? Aquilo que está mais profundo. Então isso é bem interessante nessas conversões. Depois, né, cresce a capacidade de amar. Onde aqui, né, nós temos lá, né, aquele outro nomezinho, né, que nós colocávamos há aulas atrás, né? Cresce esse amor filia, né? Que é essa capacidade de comprometimento, essa capacidade de um amor de amizade, né? Onde ali a gente gera uma cumplicidade, podemos dizer assim, né, com o próprio Deus, né? Então, assim, a gente não vai para a oração porque a gente sente coisas. Não, a gente vai para a oração porque a gente sente necessidade, mas não é uma necessidade de sentimento, não, é uma necessidade quase que existencial, né, da nossa alma de estar na presença de Deus. A gente vê que aquilo é essencial e importante para a nossa vida. Então, por isso que cresce, né, essa capacidade de amar, né, desse amor, de amizade, né, onde a gente não é um sentimento, né, mas do mais profundo da nossa alma, a gente busca estar na presença de Deus, porque a gente concebe que aquilo é essencial para a nossa vida, né? Então isso é importante. E quando a gente chega nesse ponto aqui, até na celebração
litúrgica, por exemplo, né, porque a grande tentação lá daquele outro processo de conversão, principalmente na oração litúrgica, na Santa Missa, ou então alguma outra celebração litúrgica, a grande tentação nossa é desanimar, né? Por quê? Porque parece tudo a mesma coisa, parece tudo muito igual, e assim, né, parece que a gente entra e sai de uma coisa que ali, né, parece que é só repetição. Mas nessa segunda conversão, como a gente está conhecendo, a gente está aprendendo a contemplar, Deus está nos dando a contemplação e o entendimento mais aprofundado dos mistérios, o que acontece é o quê, né? Essa capacidade de amar, né, de amizade, de crescimento na amizade, no comprometimento, vai fazendo com que a gente, nessas coisas que aparentemente são repetitivas e mecânicas, vai fazendo com que a gente realmente, né, contemple mais os mistérios de Deus, né? E vai fazendo com que essas coisas elas vão nos alimentando de uma forma que não nos alimentava anteriormente. Então isso é muito importante também, né, para a nossa reflexão, né? Vamos lá, continuando aqui, né? O que nos atrai nesse processo de conversão, né? A atração, ela vem do bem ou da bondade, né, que é um atributo metafísico também, né? Então assim, né, como dizia lá no início, o que nos atraía é o belo, né? É aquilo que está externo, né? Aquilo que está mais superficial, né? Agora o que nos atrai é algo que está um pouco mais profundo, que é a bondade das coisas, né? Então assim, né, como dizia, a gente vai para a oração não porque a gente sente coisas, mas a gente sabe que aquilo ali é bom para a nossa alma, né? É bom para a nossa intimidade com Deus, né? É bom para que a gente possa crescer no diálogo, né? No entendimento das coisas de Deus. Então, o que nos atrai agora não é mais aquilo que é superficial, mas é algo que está mais profundo na nossa experiência com Deus. Então, é muito importante isso, né? Existem algumas coisas também, né, que vão acontecendo, né, nesse processo de conversão também, que é o que, né? Se lembra que a gente falava que há, né, lá atrás, né, existia uma purificação das paixões, dos sentidos, e naturalmente com aquilo geraria um autoconhecimento. Esse autoconhecimento ele vai fazendo com que a gente, né, vá entendendo coisas da nossa vida interior, né, e isso, né, vai nos permitindo também a viver outras coisas, né, a adentrar em alguns outros processos muito importantes também para esse processo de amadurecimento, esse processo de conversão, né. Uma coisa que tem um santo, São João da Cruz, ele vai falar, né, que ele vai chamar de noite escura da alma, né? Noite escura da alma. Por que ele fala sobre isso, né? Ele vai dizer que essa noite escura da alma nada mais é do que o quê, né? Um aparente vazio interior, né? Que é claro, né? Aquela falta de sentimento, e isso acontece, né? Nesse processo, né? Porque, né? Deus, ele nos propõe uma atividade voluntária, onde a gente vai ali, né, nos exercitando voluntariamente, mas uma hora ou outra ele nos permite uma purificação também, a gente pode dizer uma purificação passiva, né? São João da Cruz ele vai usar esse termo também, purificação passiva, que é o momento onde nós não escolhemos o que nós queremos fazer, né? Como penitência ou mortificação ou algum tipo assim de purificação, né? É o próprio Deus que nos dá e nós precisamos aprender a aceitar essas coisas, né? Por isso que muitas vezes nesse processo de segunda conversão, aí a gente demora um longo tempo, né, nessa conversão, né? Porque às vezes a gente vai perseverando, a gente vai crescendo e de repente
há algumas coisas que vão aparecendo e que vai fazendo com que a gente dá uma travada na nossa caminhada, mas isso é natural, né? Por quê? Porque como há muitas coisas para serem trabalhadas no nosso interior, às vezes, né, Deus ele bota o pé no freio aí para que a gente possa, né, perceber mais coisas e ir trabalhando essas coisas para um crescimento muito mais, né, podemos dizer, muito mais efetivo, podemos dizer assim. Depois, né, nesse momento, como aqui, né, nessa conversão, né, o ponto, né, o foco essencial é o crescimento no conhecimento de Deus e das coisas de Deus, naturalmente, né, quando a gente vai crescendo nesse conhecimento, quanto mais a gente vai crescendo no conhecimento, a gente vai fortalecendo e iluminando a nossa consciência. E quanto mais a nossa consciência iluminada, mais nós vamos crescendo, mais a gente vai crescendo numa conversão moral, né? Uma conversão moral. Isso quer dizer o quê, né? Isso quer dizer que nós começamos a ficar mais firmes moralmente diante de algumas circunstâncias, né? A gente consegue a gente consegue lutar mais, né, contra os pecados, a gente consegue mais permanecer, né, mais tempo, né, sem quedas, a gente vai conseguindo isso, né, como que esse alargamento, né, desse período, muitas vezes, de quedas, que às vezes pode acontecer na nossa vida, né? Então a gente vai alargando isso, né? Então vai acontecendo sim, né, essa conversão moral, né, onde a gente se vê mais aptos a realizar, né, e a colocar em prática os mandamentos da lei de Deus. Depois, né, como dizia, né, como há o conhecimento, há uma contemplação de duas formas. A gente pode usar, né, dois termos, né, uma efusiva, né, onde nós, né, vamos pela busca, né, de leituras, pela busca aí, né, de reflexões, né, podemos dizer assim, né, da nossa parte, né, de meditações, vai fazendo com que a gente vá entendendo algumas coisas, né, com uma profundidade maior, e há uma contemplação infusa, que é o quê, né? Que é aquilo que Deus completa na nossa própria contemplação, no nosso próprio entendimento. A nossa razão, ela chega até um certo ponto de entendimento, mas assim, né, Deus ele vai completando esse entendimento, né? E quando ele nos dá esse entendimento, né, ele vai infunde esse entendimento no nosso interior, né? É aí nesse momento que a gente vai gerando convicção. Porque essa contemplação infusa, ela vai fazendo com que a gente se fortaleça mais nessa intimidade com o próprio Deus, né? É nesse momento aqui que ele vai nos dando, né, aquilo que nós falávamos antes, né, que é o consolo, né? Então, assim, ele vai, às vezes, nos dando pequenas manifestações, não de sentimentalismos, né, mas pequenas manifestações da sua presença na nossa vida, né? E a gente vai, né, realmente, né, crescendo nisso, né? É claro que isso não é algo mais que a gente busca, mas é algo que Deus nos dá no momento que Ele quer, para fortalecer a nossa caminhada. E outra coisa também que é própria disso aqui, né, é a purificação dos afetos. E é também muito importante, né, essa purificação dos afetos, né, onde a gente, como há, né, essa conversão moral, naturalmente, né, a gente começa a olhar, né, para as coisas com uma maior reta intenção. Então, assim, né, os nossos afetos, eles começam a ser purificados, né? Então, essa purificação dos afetos é muito importante, é algo próprio dessa próxima conversão, né? A gente começa a olhar as coisas, tudo, né? Não mais com aquele olhar de desejo, mas com um olhar de contemplação, né? Um olhar de entendimento. Então, de busca, né, de entendimento, né, de maior entendimento sobre aquilo que nós
contemplamos. Então, são algumas coisas desse processo, né, dessa segunda conversão, né, para a terceira conversão. E aqui também, né, como dizia, na primeira, né, existem alguns ritos, né, tem o rito de passagem, né, algumas manifestações do rito de passagem, né, que a gente pode colocar aqui também, que é muito importante, né. A primeira coisa, né, desse rito de passagem é aquilo que nós chamamos, né, de que vai acontecendo, né, na nossa vida, né? Entenda que esse rito de passagem, né, ele muitas vezes são coisas muito que acontecem de uma forma passiva, né? São manifestações que Deus infunde em nós, né? Então aqui há o que, né, aquilo que nós chamamos de batismo no Espírito. Isso aqui é importante, né? E é algo também que a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui não é próprio da renovação carismática, né? Isso aqui é algo que é próprio de Deus, próprio da igreja. Então, o que aqui, né, isso aqui tem a ver, né? Esse batismo no Espírito é o que, né? O que acontece, né? O Espírito Santo, ele vai gerando uma purificação maior, né, e mais apurada na nossa vida, né? E isso fazendo o quê, né? Fazendo com que a gente realmente entenda, né, aquilo que nós somos e vai fazendo com que a gente perceba em nós aquilo que é, né, nós podemos dizer, né, que é a efusão do Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo. Entende que infusão é entrar, efusão é sair, né? Transbordar, né? E essa efusão do Espírito Santo, o batismo no Espírito, ele realiza isso, né? Essa efusão no Espírito Santo, né? Onde aqui se manifesta o quê? Se manifestam os dons de Deus que transbordam da nossa vida, né? É nesse momento aqui que as pessoas começam a perceber a presença de Deus na nossa vida. É nesse momento aqui que as pessoas começam a perceber nas nossas atitudes, na nossa forma de viver, a presença do próprio Cristo. Então, isso aqui é muito importante também que aconteça na nossa vida. Entenda que é um rito de passagem, é algo que vai acontecendo, que Deus vai gerando nessas manifestações, né? Depois, né, outra coisa também muito importante, se lembra que lá no rito de passagem do outro, lá da outra conversão, era o quê, né? Era aquele sair de si. Aqui também, né? Tem um sair de si, mas aqui com uma virtude que a gente chama de compaixão, que a gente se assemelha a ela também, né? Ao termo misericórdia também, né? Então cresce isso aqui no nosso interior, né? Essa compaixão para com o próximo, né? Essa compaixão, esse desejo de salvar, né, o próximo. Nós vemos no evangelho da missa de hoje, né, é muito interessante lá, né, que aquele patrão, ele manda lá, né, buscar empregados para a sua vinha, né, então ele sai lá, né, de madrugada ainda, chama alguns, depois vai chamando durante todo o dia, vai chamando, né, empregados, né. E é interessante que no final, né, quando acaba o dia de trabalho, ele dá a mesma quantia para cada um, né? E tem alguns lá que faz o que, né? Reclamam, por quê, né? Porque aqueles que chegaram por último receberam a mesma coisa que eles, né? Então, assim, né? Mas o que foi contratado com eles foi aquela moeda de prata. Só que o que, né? Eles não. É claro que aí, né? Cristo está falando nessa parábola do reino dos céus, né? E aí o que aconteceu, né? Faltou daqueles empregados primeiro. Os primeiros lá, né, faltou isso, né, essa virtude da compaixão, que nós precisamos tomar cuidado também, né, que pode faltar também na nossa vida, quando nós não amadurecemos. E aí o que acontece? A gente vê pessoas que estão chegando agora, manifestando dons, carismas, ou até, né, ali, né, crescendo na vida espiritual de uma forma até mais rápida com a gente, e o que acontece é o quê, né? É que a gente começa a não ter essa compaixão, essa capacidade de se alegrar com
a felicidade do outro, ou então, né, de repente, né, que também a compaixão ela tem a ver com esse entristecer-se com a tristeza do outro também, mas aqui no nosso caso é se alegrar, né, com o crescimento do outro. E o que vai acontecer é o quê? Em vez de manifestar a compaixão, a gente manifesta a inveja, que é um pecado terrível também, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Então a compaixão é algo que é próprio desse rito de passagem, né? Depois, né, cresce em nós uma capacidade de hierarquia de valores. Nós começamos, né, a ter, né, uma hierarquia de valores muito mais apurada, né, não só segundo o que é belo, segundo o que é bom, mas segundo aquilo que nós vamos viver na terceira conversão, né, naquele processo de aperfeiçoamento, que vai ser, né, aquilo que é, né, a hierarquia de valores segundo a verdade, né, aquilo que é verdadeiro. Então, isso é muito importante. Por isso que isso aqui é um sinal, realmente, né, uma manifestação daquilo que Deus realiza, né, no nosso interior. E também, né, há podemos dizer, uma última manifestação também muito importante desse rito de passagem aqui da segunda conversão, né? Que é o que, né? A purificação da soberba espiritual. Isso é muito comum, né? E como que a gente percebe isso aqui, né? Porque se a gente olhar na vida dos santos, né, se a gente olhar na vida daqueles que alcançaram o grau de santidade, a gente vai perceber que eles, quanto mais se aproximavam de Deus, mais eles se reconheciam pecadores. Isso é muito comum na vida dos santos. Quanto mais eles se aproximam do perfeito, mais eles conseguem contemplar a sua imperfeição. E, na verdade, é isso, né? Porque, né, aquilo que eles achavam que já estava bom, eles começam a perceber que ainda não está bom, né? Porque essa purificação dessa soberba espiritual tem justamente a ver com aquilo de se achar melhor do que o outro, de se achar mais do que o outro. E se a gente olhar na vida dos santos, eles eram pessoas que não se achavam melhores do que os outros, se achavam até os piores. Geralmente é assim. E aqui crescia o quê, né? Com essa purificação dessa soberba espiritual, crescia a virtude da humildade, que é essencial, né? A gente pode dizer, né, que tudo caminha para isso aqui, né? Para a humildade. Se a gente não é humilde, a gente perde o céu. Então é muito importante a gente perceber isso, né? Então, esses são algumas manifestações próprias, né, dessa passagem, da segunda conversão para a terceira conversão. Agora a gente vai falar, né, da terceira conversão, né, que é claro, aqui, né, como a gente falava das três idades da vida interior, né, a terceira conversão é própria lá dos perfeitos, né, daqueles que estão que adquiriram, né, uma capacidade de aperfeiçoamento, de transformação e identificação a Cristo, né? Então vamos botar aqui transformação e identificação. Transformação e identificação a Cristo. Então, assim, isso é próprio, né? Depois que passa-se da segunda conversão para a terceira conversão, é claro que isso aqui, né? A gente só vai... Por isso que é importante a gente ler biografia dos santos, ler a vida dos santos, porque a gente contempla essas coisas na vida dos santos, assim, né? E se Deus quiser um dia, a gente vai experimentar isso na nossa carne, mas a gente precisa ir, né, crescendo nesse amadurecimento, né? Por isso que, como dizia anteriormente, né, lá aquele batismo no Espírito que permite com que as pessoas externas, as pessoas fora, né, consigam perceber a presença de Cristo em nós. Isso já é o que, né? Esse rito de passagem,
onde vai se acontecendo isso aqui, né? Essa transformação, essa identificação ao próprio Cristo, né? E aí vai crescer a humildade, vai crescer, né, a consciência. Isso é muito importante também, né? Nesse processo aqui, né, de conversão, né, essa terceira conversão, vai crescer, né, a consciência do pecado e da ofensa a Deus. É muito importante isso. Por isso que eles se achavam muito pecadores, né? Por isso que quanto mais próximos de Deus, né, os santos, mais eles faziam penitência, mais eles se mortificavam. Para quê? Né? Para ter atitudes, né, que pudessem, né, purgar aquilo que era, né, o pecado, que era a ofensa, né, dos pecados, a ofensa a Deus dos pecados deles. Então, é muito importante isso, né? A gente vê isso muito na vida dos santos também, né? Então, é algo que a gente precisa fazer muito, né? Ler a vida dos santos, né? Ler a biografia dos santos. Outra coisa desse processo aqui de conversão é o viver de fé. É muito importante isso, né? Aqui, né, na verdade, aqui, por conta de toda uma convicção que foi construída para com essa relação com Deus, já não tem mais sentimento, já não tem mais nada disso, né? A gente vive justamente de fé, né? A gente confia em Deus, a gente se abandona em Deus, né? Então isso aqui é muito importante. Se a gente olhar também a biografia dos santos, né? Duas santas também que vivem muito isso aqui, né? Santa Teresa de Calcutá, né? Viveu muito isso, né? Ela mesma relata, né, nos seus escritos de diário espiritual, né? Relata que passou um grande período, né, sem sentir nada, né? Sem sentir a presença de Deus, né? E assim, e ali como que vivendo, né, assim, né, só disso, né, vivendo de fé, né, vivendo daquilo que Deus já tinha realizado na vida dela, né, que ela não esquecia, né, e aquilo ali fundamentava e fortificava a sua caminhada, né. Tem um livro, né, que são desses escritos, né, que eram cartas, né, que ela dirigia ao diretor espiritual dela, né, que chama Seja Minha Luz. Vale a pena, né, a gente ler, né, que a gente vai ver lá que muitas vezes a gente reclama de barriga cheia, né, porque a gente sente muita coisa e olha só, né, e é santa por conta disso, né, porque assim, né, perseverou até o fim sem sentir nada, só vivendo de fé, né, vivendo daquilo que não se sente, né, daquilo que não se vê, né. Então isso é muito importante. Depois, né, nessa conversão, nesse período de conversão aqui, há também, né, um grande crescimento na contemplação da presença de Deus. Da presença de Deus, onde nós conseguimos ver Deus na criação em geral e no próximo. Vamos botar aqui. E também, né, claro, naquilo que são as coisas de Deus, né? A gente pode colocar nos sacramentos, naquilo que é o que Deus nos dá, né, como alimento, né, diário também. Então, há um crescimento nisso, né? Então, a gente acaba indo, né, permitindo com que se realize, né, essa grande obra, né, de santidade. E por último, né, para que a gente possa, né, terminar a nossa reflexão de hoje, né, há uma coisa muito importante que acontece nessa conversão, que aí nós poderíamos talvez dizer, né, mas não seria uma conversão, mas que seria essa passagem, né, da vida terrena para a vida celeste, a vida eterna, né, que é aí, né, algo que brota, né, do mais profundo interior dos santos, né, que é o desejo de
martírio. Isso é muito próprio. Acontece muito na vida dos santos. A gente vê, né, vários santos tiveram esse desejo. Por exemplo, Santo Antônio, né? Santo Antônio lá, né, era frade lá dos agostinianos, né, do Mosteiro da Santa Cruz. Quando ele vê, né, os frades franciscanos, né, vindo, os restos mortais, as relíquias dos frades franciscanos que foram evangelizar em Marrocos, né, que voltaram martirizados, né, ele queria a mesma coisa, né? Ele queria ir, né, evangelizar, ele queria ir anunciar, né, aos pagãos, né, para ser martirizado também, para dar a sua vida, né? Então a gente vê, né, que surge, né, esses desejos, né, de entrega total, né, na vida dos santos, né? E isso é o que, né? Isso é um sinal, né, realmente de maturidade. É um sinal de que, né, de uma grande convicção e confiança no céu, né? Naquilo que o próprio Deus, né, anuncia. Então, olha só, né, é um amadurecimento, né? Não é qualquer um que sente isso, né? Não é qualquer um, mas sim aqueles que têm, né, essa convicção, né, na vida eterna no céu, né? Então, há três formas, né, de martírio, né, podemos dizer assim, né, que a palavra mártir, né, quer dizer testemunha. Então, assim, né, há três formas de testemunho que nós precisamos também ter, né, essa consciência, que é próprio também da vida dos santos, né? O primeiro testemunho vem pelo anúncio, que é a evangelização. Então, assim, né, se a gente olhar, né, os santos foram pessoas incansáveis na obra de evangelização, na obra do anúncio do reino dos céus, no anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Depois, né, o martírio, né, da vontade, deixar de fazer a própria vontade, né, para fazer a vontade de Deus, né? Esse testemunho da vontade de Deus, né, é muito importante. E é claro, né, o outro martírio, que é o martírio de sangue, que aí sim é dar a própria vida se for necessário pelo próprio Deus, né, pelo reino dos céus, né? Então, essas são, né, pequenas reflexões, né, sobre aquilo que são essas conversões, né, que acontecem, né, na nossa vida, né? E é claro, se a gente olhar e contemplar na vida dos santos também, né, e todos nós, como estamos buscando uma vida de santidade, naturalmente, né, a gente espera que um dia isso aconteça também na nossa vida, né? O que a gente precisa fazer é ir perseverando, cada vez mais entendendo nesses processos, né, que vão, né, cada vez mais acontecendo na nossa vida, para que a gente não desespere e perceba que é a obra de Deus que está acontecendo, para que assim a gente persevere e possa crescer, né, cada vez mais na unidade do Filho de Deus, que, estando unidos a Cristo, estaremos unidos sempre ao Pai e ao Espírito, e é claro, né, estaremos unidos também à Igreja, né, que é sacramento também de salvação para essa terra. Então, para que a gente possa, né, realmente, né, refletir sobre essas coisas e ir percebendo, né, também, né, esses ritos de passagem que vão acontecendo da nossa vida, para que assim a gente não se assuste, mas realmente acolha e aceite aquilo que o próprio Deus, né, nos oferece para o nosso crescimento. Então vamos terminar, né, a nossa reflexão de hoje, né, com a pequena oração, né, à Virgem Maria, porque assim ela possa, né, como já vem nos ajudando, possa nos ajudar sempre a interiorizar e colocar em prática tudo aquilo que nós escutamos e aprendemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.